Olá pessoal, vamos para frente. É o nosso quarto princípio da aula de hoje. São princípios bem intensos, bem importantes que a gente avaliou. 3 desdobramentos uns dos outros nos tópicos passados. E agora eu vou tratar para vocês do princípio da participação. Vocês vão achar também o princípio da participação popular. E vocês também vão achar autores chamando de princípio democrático. Do direito ambiental, tá bom? Ficou feio aqui, democrático, ok. E aí, pessoal, o que é isso? Isso aqui, meus amigos, é muito daquilo que eu já discuti com vocês, principalmente nas lives, de que, olha, o poder público, ele tem o dever sim de proteger o meio ambiente. Ele tem. Se a gente olhar o parágrafo 1º do 225, vai ficar bem claro, nítida, a obrigação criada pela legislação e pelo constituinte originário, a própria Constituição, da participação do poder público. Mas por que, professor? Via de regra, porque o poder público é quem tem mais recursos, se comparados com o cidadão médio. Um cidadão médio brasileiro hoje vive com um orçamento em torno de entre 2 e 3 salários mínimos. Algo em torno ali de R$3.000, menos de R$3.000, o médio, se eu fosse nivelar todo mundo no Brasil. Ok, e aí a gente vê o orçamento brasileiro e é na casa do trilhão, o quanto que o nosso poder público federal arrecada e gasta em um ano, bem perto ali do trilhão. E aí, professor? Convenhamos, a diferença é absurda. Mas, meus amigos, o poder público não tem só o meio ambiente para gerir. Eu falei sistematicamente para vocês que o meio ambiente ele tem sido relevado pelas políticas públicas, pelos nossos gestores públicos. E o que fazer então, professor? O que fazer é que, via de regra, a mudança não vai vir de cima para baixo. A proteção do meio ambiente vai vir de baixo para cima. E aí, convenhamos, quem mora no meio ambiente não é a União, os estados, o município, as autarquias. Quem vive no ambiente somos nós. Todas essas pessoas jurídicas, de direito público ou privado, são ficções jurídicas para facilitar nosso dia a dia. Mas quem precisa do ambiente equilibrado somos nós, seres naturais, seres vivos. Então, nós temos que esquecer essa ideia de que porque é assim, porque o poder público não faz o que tinha que fazer. Vamos exigir deles, mas antes de exigir deles, vamos fazer também a nossa parte. É isso que diz o princípio da participação. Vai adiante. Olha, o princípio da participação, ele está na nossa Constituição de 1988, quando ele diz o seguinte, olha, o meio ambiente é ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia e qualidade de vida, impondo-se ao poder público, tá bom, mas também, olha, e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Então, é dever da coletividade agir também. O meio ambiente é um direito de todos, mas também é um dever de todos mantê-lo em equilíbrio. Então, se eu pudesse resumir basicamente o princípio da participação popular, é lembrar que o direito ao meio ambiente equilibrado é um direito de todos. E, ao mesmo tempo, um dever de toda a coletividade de protegê-lo, de mantê-lo em equilíbrio. Tá bom? Entende-se que, impondo-se, meus amigos, não é um conselho. Olha, por favor, faça a sua parte, que eu tento fazer. Não, faça a sua parte com as consequências da lei. Professor, nesse instante o senhor disse que era melhor conversar. Sim, podemos atuar das duas maneiras. Mas, se nós não fizermos nossas partes, nós vamos saber que vamos ter consequências. É um dever de todo mundo. A coletividade é a maior interessada, eu já falei, somos nós, seres vivos, que estamos dependentes desse equilíbrio do meio ambiente. Se nós acabarmos, a União, o Estado, DF, município, tudo vai embora junto.
tudo invenção nossa. E aí a gente tem que lembrar que todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo que o exerce pelos seus representantes eleitos, ok, mas também diretamente nos termos dessa Constituição. E essa Constituição determina que na proteção do meio ambiente nós atuemos. E aí, pessoal, para encerrar o princípio da participação, eu tenho que dizer para vocês que basicamente ele tem dois fundamentos. O primeiro dos fundamentos é a informação. A população não vai agir se não souber em que e como agir. Então, a primeira coisa que nós temos que procurar é informações. Não fosse a curiosidade da Raquel Carson, provavelmente outro cientista teria descoberto mais à frente. Mas não fosse a curiosidade de alguém de ir atrás de algumas explicações, de sair dessa comodidade, não é porque é assim mesmo. Ah, cadê os bichinhos cantando? Não, sumiram. Para onde? Deve ter achado outro canto melhor. Não, alguém que teve a curiosidade e foi atrás da resposta, é que conseguiu chegar à conclusão de que o DDT era uma substância que não merecia, que não poderia estar sendo vendida e não poderia estar sendo utilizada como foi. Então, o primeiro passo para a nossa participação é saber. E aí esse saber, ele vai se transformar em educação. Educação essa que a lei da educação ambiental vai dizer que segue os passos de conhecimento, habilidade, atitude, conhecimento, habilidade, atitude e competência. Professor, competência. Beleza. Então, professor, informação não é conhecimento? Tem uma leve nuance. Nem toda informação vai virar conhecimento. Principalmente hoje, no mundo da informática, da informação que nós vivemos, somos bombardeados de informações de todos os sentidos, de tudo, a todo momento. Nem toda informação vai virar conhecimento. Conhecimento é saber o quê? Professor, uma pequena diferença. Eu gosto de um exemplo que eu vi, eu não lembro qual foi o professor, e eu peço perdão de estar utilizando a informação, mas ele diz o seguinte: uma vez eu vi a informação de que se eu assoviar durante 100 anos na frente de um copo de 100 ml de água, ele vai chegar a temperatura suficiente para passar um café. Sinceramente, o que isso vai mudar em nossa vida? Tu vai gastar 100 anos de tua vida, né? É mais do que a expectativa de vida de um brasileiro, assoviando na frente de um copo de água, para ele ficar na temperatura de um café. É muito mais prático você ir lá e ligar o fogão e esquentar essa água, sua máquina de café, sei lá o que é que você usa. Então, nem toda informação vira conhecimento. Mas o conhecimento é o saber o que, a habilidade, o saber como. A atitude é deixar de só saber e aplicar, porque muitas vezes a gente sabe e não faz nada. E a competência, então, é o último nível desse aprendizado. Tá bom? E aí, pessoal, quando for lá na aula da educação ambiental, a Lei 9795 de 99, a gente vê melhor cada um disso. Mas o que é que tem a ver com o princípio da participação, professor? O professor Fiorino fala, e eu concordo com ele, de que se nós não soubermos o que nós estamos fazendo com o ambiente, a gente vai continuar fazendo. Se nós não formos atrás de novas informações, tudo aquilo que nos foi passado como verdades absolutas continuarão sendo propagadas por nós como verdades absolutas. E essas verdades nos trouxeram a crise ambiental. Então nós temos que começar a aprender coisas novas, sair da nossa zona de conforto. Tá ok? Então, meus amigos, vamos lá. Os fundamentos do princípio de participação são esses: saber e ir atrás de mudar. Por exemplo, tem uma técnica que é milenar na China que chama plantio em curva de nível. Se eu tenho uma montanha, eu não rasgo a montanha e facilita a erosão da água quando chover. Quando eu vou arar, eu faço em um outro formato,
Se alguma coisa escapar dessa primeira curva, ela vai ficar aqui depositada nessa segunda. E aí eu vou manter aquele solo mais rico por mais tempo. Se planta arroz há muito tempo na China assim, e não causou desertificação em todos os lugares. Pelo contrário, tem lugar que está lá 2, 3 mil anos ainda ativo. E aí, professor? E aqui a gente planta café montanha abaixo nessa outro sistema. Daqui a pouco, em 10, 15 anos, a gente tem uma enorme vassouroca comendo nossa propriedade rural toda. Não faz sentido. A gente precisa aprender novas técnicas. Técnicas que às vezes nem são tão novas assim. Quando a gente aprende, a gente deixa de fazer daquele outro jeito. Tá bom? E as ferramentas, professor? Os instrumentos que nós temos disponíveis. E entre eles, nós temos a educação ambiental. Ah, professor, mas não é um fundamento? Porque quando a gente tem uma educação bem feita, a gente consegue passar para outras pessoas. Então, é um fundamento e é uma ferramenta de transformação. Eu aprendi um pouco, estou levando esse pouco que eu aprendi para vocês. Além do mais, participação em conselhos consultivos e deliberativos. É uma ferramenta que a população não precisa ficar à mercê sempre do poder público. Incentivos fiscais, como eu falei para vocês, são maneiras de aquelas pessoas que estão ajudando a proteger o meio ambiente sejam incentivadas a continuar fazendo. Claro, ação popular, ação civil pública, são instrumentos processuais que estão nas mãos da população para agir no intuito de proteger o meio ambiente, sem ter que esperar necessariamente, principalmente, se tem uma ação que se destaca dentro aqui do nosso assunto de participação popular, é a ação popular, que qualquer cidadão, independente de representação técnica, poderá manejar para, entre outras coisas, proteger o meio ambiente de dilapidação. Meus amigos, mais um bloco que a gente excedeu um pouquinho, volta que só tem mais um, estarei esperando você.